Bandido bom é bandido. Então, se eu não acreditar na transformação das pessoas, eu tenho que rasgar minha Bíblia, irmão. Porque a Bíblia diz que o Evangelho de Cristo é poder de Deus para a salvação de todo o que crê. As polícias civil e militar do Rio de Janeiro fizeram uma mega operação no complexo do Alemão e da Penha, resultando em cerca de 121 mortos. Dentre estes, 4 policiais. Ainda tiveram 113 prisões e 91 fuzis apreendidos, fora outras armas, como pistolas, entre outras. O que resta agora é uma guerra de narrativa. A esquerda diz que a operação foi um fracasso. A direita diz que a operação foi um sucesso, lamentando a morte dos 4 policiais, obviamente. Mas, como cristão, qual é a minha opinião sobre tudo isso? Cerca de 26% da população brasileira estão debaixo daquilo que é chamado de governança criminal, ou o controle de alguma facção. Ceará, Bahia, Pará e vários outros estados já estão com alguma parte, alguma porção ali do seu estado dominado por alguma facção. E olha só que coisa, no Ceará, bandidos estão expulsando moradores de suas casas. E a polícia disponibiliza uma viatura para fazer ali a escolta dessas famílias enquanto elas estão deixando suas casas. Isso é uma loucura, é um absurdo. O poder público não tem capacidade, não tem mais condições de resguardar a população. É óbvio que alguma coisa precisa ser feita. O atual presidente, em várias oportunidades, ele dá algumas declarações como que se o bandido fosse vítima da sociedade, um ladrão de celular é apenas alguém que quer tomar uma cervejinha. Ele chamou os traficantes de vítimas dos usuários. Depois ele se retratou dizendo que foi uma frase mal colocada, mas não é verdade. Porque se você prestar atenção, esse discurso é muito alinhado com o discurso do Petros, que diz que os traficantes eles são trabalhadores. Trabalhadores. Prácticamente, en mi opinión, no es. Son obreros del narcotráfico. Então, essa é a visão que a esquerda tem sobre essas questões, né? O bandido é sempre vítima da sociedade. E ainda tem aí a especialista em segurança pública, que viralizou dizendo que um bandido com fuzil ele é facilmente neutralizado, até com uma pedra na cabeça. Cara, assim, são tantas coisas que a gente vê, declarações da esquerda, declarações de especialistas em segurança pública, que você fica, não é possível, não é possível. Então, o que tomou conta da população, da sociedade como um todo, é esse sentimento de insegurança e de abandono. E de entender que o governo federal não está tão preocupado assim com a situação delas. A gente tem visto aí coisas estarrecedoras que acontecem nesses morros, que acontecem nessas favelas, nesses complexos, onde os bandidos eles tomam conta ali da população, colocando barricadas, impondo tarifas a empresários, né? E fazendo atrocidades, invadindo outras comunidades, matando inocentes, e isso não aparece na mídia. Só aparece quando é a polícia. Quando a polícia sobe no morro e que mata alguém, aí a mídia fica empolvorosa, e aparece especialista, até o Alexandre de Moraes agora se meteu. Então, você percebe que o que parece é que eles não estão preocupados com a situação das pessoas. As pessoas estão sofrendo, as pessoas estão morrendo na mão desses criminosos e o Estado parece que não está nem aí. Teve recentemente uma reunião entre alguns governadores no Rio de Janeiro ali, o Caiado aqui do Goiás foi, Romeu Zema foi, Tarcísio foi, Jorginho Melo, alguns outros foram, mas eu notei uma coisa, eu não vi nenhum governador de esquerda naquela reunião. Não vi o governador da Bahia, não vi o governador do Ceará, não vi o governador do Pará, e são estados que têm ali um amplo domínio do PCC e de outras facções criminosas.
Ao que parece, essas pessoas não estão muito preocupadas com o que está acontecendo no seu próprio estado. E uma coisa que o próprio Caiado havia falado alguns meses atrás, e apresentou isso naquela reunião em que eles estavam tentando votar aquela medida em que o governo federal ele ficaria responsável pela segurança pública nos estados. Inclusive, eu gravei um vídeo sobre isso, né, que o Caiado peitou o presidente Lula, e ele falou para o presidente Lula, naquela ocasião, que o Rio de Janeiro estava sendo um reduto de criminosos. Então, os criminosos fugiam dos seus estados porque eles encontravam ali uma certa repressão, ia para o Rio de Janeiro porque teve uma decisão aí do próprio Supremo Tribunal Federal impedindo as polícias de fazerem operações nos morros ali do Rio de Janeiro, e isso fez com que aqueles complexos ali se tornassem um reduto para esses bandidos, e eles se concentravam ali, e dali o PCC, e dali o Comando Vermelho espalhava suas operações. E justamente nessa operação da polícia Militar e Civil ali no Rio de Janeiro, constatou-se que muitos líderes ali da facção estavam homiziados ali no complexo do Alemão e da Penha. Tá? Então, o governo federal não tem aí o ímpeto, o desejo, de fato, de combater este problema que assola os brasileiros, a falta de segurança. E aquilo que o Caiado fala com relação a facções, é verdade, aqui a gente tem, obviamente, alguns crimes que acontecem, mas ao nível do que acontece no Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Ceará, entre outros estados, não, aqui não tem isso. Não tem isso. Então, Caiado é um cara realmente firme com relação à segurança pública, e o que acontece é que a população está cansada, a população se sente abandonada, e por isso nós vemos todo esse apoio a esta operação, essa mega operação ali no Rio de Janeiro. O apoio ao governador, o apoio às medidas, o apoio à polícia. Tá? E a esquerda está totalmente perdida, não sabe como aliar o discurso. Se continua defendendo o bandido ou se perde sua popularidade. O Lula agora recentemente, né, numa declaração recente, disse que o que aconteceu ali foi uma matança, porque a polícia ela recebeu ordens para prender, não para matar. Mas vejam, se a polícia entra em uma comunidade daquela e ela é recebida com drones jogando granadas, com bandidos portando fuzil lá de cima do morro, atirando na polícia, você quer que a polícia faça o quê? E ainda apareceu aí uma especialista em segurança pública dizendo que o bandido com fuzil ele é facilmente rendido, até com uma pedra na cabeça. Gente, olha o absurdo. Olha a visão que essas pessoas têm de segurança pública. E ela é uma especialista em segurança pública, que dá aula em uma universidade, que dá aula para as polícias, dizendo que o bandido, portando o fuzil, ele é facilmente rendido com uma pedra na cabeça. Você vai entrar no morro com vários bandidos armados de fuzis e você vai com uma pedra para tentar... Cara, isso é revoltante. Parece que as pessoas têm tratado este assunto com brincadeira, porque isso só pode ser brincadeira, não tem condição. Tá? Então, a população está sofrendo, a população está se sentindo abandonada, a população está querendo uma resposta. A população quer uma resposta e parece que o governo federal não tem essa resposta. Outras coisas que aconteceram, né? Vi algumas pessoas aí, o Arthur Duval, por exemplo, falando que a culpa desses jovens entrados para o mundo do crime é do pai, é da mãe. Eu discordo frontalmente dessa ideia, porque nós vimos muito disso acontecer, dos pais fazerem de tudo pelos seus filhos, ensinarem os seus filhos, inclusive levando-os para a igreja, e quando chega a uma certa idade, os filhos escolhem aquilo que querem e eles entram para o mundo do crime. E aí você vai ver aí relato de mães falando, olha, eu te avisei, eu
falei, eu te ensinei, eu fiz de tudo, mas o jovem preferiu entrar para o mundo do crime. Então os pais, a mãe, não tem culpa de nada disso. Se você for olhar, se você for prestar atenção, muitos desses meninos aí são filhos de crente. São filhos de crente, tá? E pessoas criticando o fato de alguns, né, se solidarizarem com as mães desses criminosos, cara, mãe é mãe, amigo. Mãe é mãe, você vai privar a mãe de sofrer pelo seu filho, de chorar pelo seu filho, não importa se o menino era um monstro, se o menino matava, se o menino fazia isso, a mãe vai chorar, cara. Ué, vai fazer o quê? Né? Então, assim, se solidarizar com as mães é legítimo, é legítimo. E, óbvio, se solidarizar com as famílias dos policiais, porque a grande perda, ao meu ver, nesta operação, foram dos 4 policiais que tombaram, exercendo ali a sua profissão, a sua função do combate ao crime. Tá? Lamento as mortes dos traficantes? Sim, obviamente. Porque, para mim, como cristão, eu não posso acreditar naquela ideia de que bandido bom é bandido morto. Não, nada disso. Bandido bom é bandido transformado, é bandido alcançado pelo Evangelho de Cristo, com a vida mudada e ajudando a mudar a vida de outras pessoas. Nós vemos muito disso acontecer, de pessoas que hoje são pastores, são pregadores, são missionários, que fazem um trabalho excelente nesses morros, nas bocas de fumo, pregando o evangelho, resgatando pessoas, esses pastores que saíram desse meio, que saíram do mundo do crime, se converteram ao evangelho e hoje ajudam a pregar o evangelho para essas pessoas, para esses traficantes, para esses bandidos. Tá? Então, se eu não acreditar na transformação das pessoas, eu tenho que rasgar minha Bíblia, irmão. Porque a Bíblia diz que o evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Entendeu? Agora, isso não quer dizer que eu vou, em uma situação em que está em jogo a vida do bandido, a do policial, entrar nessa retóricazinha aí de só morreram 4 policiais, morreram 100 e tantos outros. Não, é óbvio que o policial ele saiu de casa para trabalhar, deixou a família em casa, deixou a esposa, deixou os filhos com a intenção de voltar. E os bandidos, muitas vezes, eles sabem que a qualquer momento isso pode acontecer. E é algo que todo mundo fala, cara, essa vida ou é cadeia ou é cemitério. Então eles entram nessa vida sabendo. O policial, ele não... Uma coisa que o que parece é que as pessoas pensam que o policial, ele ama trocar tiro com o bandido. Eu conheço alguns policiais e conversando com eles, a pior coisa que acontece é quando a gente tem que trocar tiro, quando a gente entra nesses conflitos. Por quê? Porque o policial é de carne e osso também, irmão. Você acha que o policial entra num lugar desse e ele quer trocar tiro com o bandido, correndo o risco de morrer? É claro que não. O policial troca tiro com o bandido porque é uma situação excepcional. Se ele é atacado, ele tem que revidar, obviamente. Né? Então, eu, lógico, lamento pelas mães que perderam seus filhos, lamento pelas famílias dos policiais, lamento por tudo isso que está acontecendo no nosso país e lamento mais ainda pelo governo que nós temos. Um governo omisso, um governo que em seus discursos defendem mais os bandidos do que os trabalhadores, colocando o bandido como vítima da sociedade, colocando um traficante como vítima dos usuários. E aí alguém vai dizer, não, ele se retratou. Não, ele não se retratou por espontânea vontade ou por mudança de pensamento. Ele se retratou porque viu que essa frase pegou muito mal. E com certeza ali o pessoal, né, o Sidônio, entre alguns outros, chegou, opa, isso aí pegou mal, você tem que falar alguma coisa. Mas você percebe que o discurso é sempre muito alinhado. Né? Você pega o discurso do Lula, o discurso do Petros, o discurso de muitos deputados da esquerda aí, falando as mesmas coisas. De maneiras diferentes, mas a mesma coisa. Sempre colocando o bandido como vítima da sociedade. Então nós temos um longo caminho pela frente. A igreja precisa continuar fazendo o trabalho que está fazendo, que é de pregar o evangelho. Né? Essas comunidades aí, elas são fartas de igreja, tem muitas igrejas, muitos pastores, muitos trabalhos que a igreja faz nesses lugares pregando o evangelho, e é isso que a gente tem que continuar fazendo,
fazendo a nossa parte como igreja. A segurança pública precisa fazer a parte dela, o Estado precisa fazer a parte dele, mas nós precisamos também fazer a nossa parte, orando, pregando, evangelizando e buscando em Deus transformação para essas pessoas. Então, deixa aí a sua opinião, curta, compartilhe, comente se você discorda, se você concorda. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ajude o canal a crescer e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe o Rio de Janeiro, que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe as comunidades, que Deus abençoe as mães que sofrem com seus filhos no mundo do crime, no mundo das drogas. Que Deus dê força, estratégia e fé. Amém?